DOE, né? Design of Experiments, com o Minitab, delineamento de experimentos ou projeto de experimento. Qual o objetivo do nosso curso, então? Fornecer subsídios aos alunos para que possam desenvolver um projeto de experimentos utilizando um software a partir de tratamento estatístico. Nossa ementa. Então, nós temos lá apresentação gráfica dos dados, estatística descritiva, estatísticas inferenciais, linguagem e conceitos do DOE. Experiências para classificações unidirecionais, experimentos para classificações multidirecionais. Aí a gente entra em tópicos avançados da nova, regressão linear, experimento fatorial de 2 níveis, experimento fatorial fracionado, experimento ou experiências de superfície de resposta e o nosso famoso projeto robusto, que é o Taguchi, o DOE. Referências bibliográficas, está lá, Basu, Calegari, Kubiak, Matthews, Sterling Six Sigma International e a Verkema, Planejamento e Análise de Experimentos. Imagina que você tem um processo, que você tem muitas variáveis de entradas, ou 3, 4, 5, 10, 15 variáveis de entrada, e você quer uma saída ótima. Ou seja, você tem um Y, que vai ser a tua saída, né, que é a tua saída de um processo hoje. Então, você vai trabalhar essas variáveis em diferentes níveis. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma máquina operatriz, você vai ter lá velocidade de corte, velocidade de avanço, tipo de ferramenta que você está utilizando, ferramenta cortante, tipo de equipamento, enfim, você tem diversas variáveis, você pode mudar essas variáveis, e aí o processo te dá uma resposta diferente, né? Quem já trabalhou com torno, por exemplo, sabe que quando você está faceando um eixo, se você aumenta a velocidade de avanço, você perde um pouco da qualidade da superfície, né? Ela não fica uma superfície tão bem trabalhada, mas você ganha muito em tempo de processamento. Então, você fabrica muito mais, né? A gente entrando naquela linha dos recursos gargalos de produção e tudo mais. Então, se você faz um mapeamento de processo e vê que alguma atividade é muito mais lenta que as outras e você quer melhorar, pode fazer um gráfico de Amazumi. Então, o que faz o DOE? O DOE trabalha com isso. Você pega, ele mostra como você junta essas variáveis, como você distribui essas variáveis, testa e verifica o Y de resultado. Aí você faz uma segunda rodada com algumas variáveis mexidas, testa e vê o Y de saída. E esse Y de saída também não precisa ser uma coisa só, ele pode ser 2, 3, 4 elementos de saída. Você pode ver o tempo de ciclo, você pode ver a qualidade da superfície, você pode ver, enfim. Isso falando de uma peça. Se você for fazer isso considerando serviços, dá para aplicar o DOE? Dá. Lógico que ele é mais... o serviço é mais qualitativo, é mais dependente das pessoas, mas você pode até isso fazer, né? Digamos que você tem lá uma equipe de 5 pessoas trabalhando com você num escritório, por exemplo, e cada um tem uma atividade, ou existem 10 atividades, e você distribui essas atividades entre eles. É melhor você deixar uma pessoa podendo fazer as 10? É melhor pegar e dividir essas 10 atividades em células, que é o que a gente viu, que a gente consegue muito mais produtividade? E qual é a melhor pessoa para trabalhar em qual atividade? Então, isso pode ser feito também com os experimentos de DOE. Então, experimentos de DOE nada mais é do que você provocar rodadas e obter um resultado. Por exemplo, eu quero abrir uma panificadora, quero fazer o melhor pão da região. Quais são as variáveis que envolvem a fabricação de um pãozinho? São muitas, né? Nós temos nelas temperatura do forno,
nós temos o tempo de crescimento, o tipo de fermento, o tipo de água que você usa, quanto você amassa, quanto tempo de descanso para deixar a massa crescer. São 8, 9, 10 variáveis. Se você fizer 8 variáveis de 3 níveis, você teria lá 6.000 combinações diferentes. Aí você pega uma L18 do Taguchi, com 18 experimentos, você já consegue ver quais são as melhores. Então, ao invés de fazer as 6.000 combinações, você combina 18 delas, obtém a resposta e vê qual que é a melhor resposta e você determina daí quais são os coeficientes. E detalhe, a condição ótima de trabalho dificilmente vai estar entre as 18. Pensa que você tem 6.500 combinações diferentes, você está combinando só 18 vezes, é muita pretensão sua que a combinação ótima seja uma dessas 18. Mas o resultado que essas 18 vão dar já vai indicar para você quais são as melhores. E aí, você definindo qual seria a condição ótima, você pega essa condição ótima e põe para reproduzir dentro do processo. E se ela realmente obter aquele resultado, você tem a melhor condição possível dentro de um processo. Então, o que o planejamento de experimentos faz? Faz com que você tenha as condições ótimas, sem gastar horrores de tempo, de recursos, para conseguir chegar à definição dessa condição ótima. Ou seja, você não precisa combinar todas. É isso que o DOE faz, basicamente, tá bom? Ação.